Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor, que bom que você está aqui. Eu louvo e glorifico ao Senhor pela tua vida, pela tua constância em estar buscando a palavra de Deus, estar buscando refletir sobre a palavra de Deus e procurando conhecê-lo cada vez mais. Irmão, nós somos os grandes privilegiados por essa atitude. Se cada vez mais fizermos isso, o privilégio é só nosso. Em conhecer um ser único, traduzido pela palavra amor. E não existe ninguém como ele. Vale a pena cada segundo que você dedica para buscar a palavra, para se relacionar com Deus. E hoje a palavra vem dizendo muito sobre isso. Então eu te convido, meu irmão, faça a sua parte, faça o mistério do Senhor, do Evangelho, que é espalhar, compartilhar, dividir a bênção chamada Evangelho. A Boa Nova foi feita para ser compartilhada com o máximo de pessoas que puder. Foi feita para todos nós, porque Deus ama cada um de nós. E Ele quer cada um de nós juntos, enchendo o céu e a vida eterna que Ele preparou para a gente. Então, como eu costumo dizer, se te faz bem, meu irmão, compartilhe com o máximo de pessoas. Faça essa sensação, essa satisfação que você sente maravilhosa chegar a outras pessoas. A gente está aqui para isso. Amém, meu irmão? Bora para a palavra. Meus irmãos, a palavra de Deus está em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E eu quero compartilhar com vocês uma história real e que, estudando sobre essa palavra, sobre esse tema, cabe realmente para ilustrar do que a palavra veio nos alertar hoje. Um médico chamado Paulo Brandt, missionário, ele trabalhou na Índia. Ele falou sobre os leprosos, que tinham muitas desfigurações, muitas deformações nas extremidades, porque por conta da doença não sentiam dor, né? E aí por conta disso se queimava, cortava as mãos ou os pés com faca, com algo cortante, pisava em brasa e se queimava, mas não sentia. Por não sentir, não cuidavam. E aí as extremidades do corpo ficavam deformadas, ficavam bem, criavam infecções também. E aí ele criou um aparato para que colocasse, principalmente nos pés dos leprosos, e que ele emitia um som toda vez que eles estivessem perto de algum objeto cortante, afiado, ou algo que queimasse, que ferisse, né, os pés. E isso deu certo por um tempo, até que os pacientes decidiram jogar basquetebol. Eles tiraram os aparatos dos pés e foram jogar, e aí tudo voltou a acontecer, né? Os ferimentos aconteceram, mas eles, como não sentiam dor, continuavam jogando, mas aquilo ficou horrível, deformado. E aí, meu irmão, a percepção que me veio foi que a semelhança da dor física, assim acontece com feridas espirituais. O pecado habitual, sabe aquele pecado que você já está acostumado a repetir, já se tornou parte de você. E que você não dá mais atenção de
Ah, isso aqui é tão pequeno, isso aqui não faz mal não. É do meu jeito. Todos nós temos um. Pode ter certeza disso. E esse pecado habitual, se a gente não tratar, ele vai fazer exatamente como nos leprosos aqui, ele vai nos deformando o espírito. Porque a gente passa a não dar importância, porque não sente a dor que ele causa, e aí a gente vai deixando para lá. E aí vai se tornando, como eu te disse, um hábito. Algo que vai fazendo parte da nossa vida. E meu irmão, somente quando a culpa nos incomoda é que a gente começa a seguir para o endireitamento do nosso caminho. A culpa tem que incomodar. O arrependimento tem que vir, você tem que começar a enxergar aquilo que você está fazendo habitualmente pelos olhos de Deus. Será que aos olhos de Deus isso é bom? Isso é realmente uma coisinha boba e insignificante? Pense aí, Deus é um ser moral. É um ser que gosta de tudo certo. Isso que você está habitualmente fazendo é certo? Então, se você já teve a resposta, isso não pode estar virando uma situação corriqueira e aceitável na sua vida, porque se você segue a palavra de Deus, se você quer seguir o reino de Deus, os ensinamentos do Senhor, isso não pode estar atrelado. É inaceitável, pelo próprio Deus, não é por mim não. Tá? Eu também tenho, pode ter certeza, todos nós temos esse pecado habitual de todo dia, em que a gente acaba se acostumando, infelizmente, a ele, e ele passa a fazer parte do nosso dia a dia, da nossa maneira de ser. Não, meu irmão. A gente está aqui para ser evoluído espiritualmente. Por isso a gente não pode se conformar, como está lá em Romanos, não pode se conformar com as coisas desse mundo, você não pode se conformar com esse hábito nocivo do qual você já se acostumou. Se é pecado, meu irmão, está deformando você, está transfigurando você, está infeccionando o teu espírito, está te afastando de Deus. Meu irmão, toda a palavra de Deus, e desde a criação, tudo que Deus quer com a tua criação é relacionar-se. É família, é uma situação, é o Ministério Família. O Ministério Família já começou entre Deus e a gente. Ele amou tanto a gente que ele fez da gente filhos. A gente não é só mais criação dele. Nós somos filhos de Deus. E ele quer se relacionar com seus filhos. Irmão, vocês que estão assistindo aí, a maioria já são pai e mãe. Filhos procuram os pais. A gente foi ensinado assim, a cultura é essa. Filhos procuram pais, primeiro. Tem pais que procuram filhos, mais do que filhos procuram pais. Mas o correto, filhos procuram os pais. Se relacionam com aqueles que deram, né, a vida, que proporcionam sempre o melhor, que buscam sempre estar tornando a vida, né, o passar dos filhos o melhor possível, para que os filhos não passem as dificuldades que os pais passaram. Eu sou assim com meu filho. Todos nós, se somos, como a palavra diz, se vós que sois mal, só dá o que é bom para seus filhos, e ainda mais o Pai Celestial. Então, meu irmão, toda vez em que você rema contra a maré, ou seja, toda vez que você desobedece as primícias da vida que está aqui na palavra de Deus, você está indo contra Deus. E você está indo contra você, que é teu patrimônio. Contra você mesmo. Contra a sua própria vida. Contra o seu espírito, meu irmão, que é eterno. Foi criado por Deus, a semelhança de Deus, que a gente é eterno. Então, acorde para esse
para essa advertência de hoje. Não se acostume com nada, principalmente com o pecado. Se é pecado, meu irmão, lança fora. Se não vem de Deus, se não é aos olhos de Deus, se não é, aprovado ou aprovável, lança fora de você, porque vai acabar com o seu espírito, vai te afastar da tua essência que é o Senhor, vai impedir, cortar o seu relacionamento com Deus. E aí o que é que acontece? Como apostasia quer dizer isso, é cortar relacionamento com Deus, é se afastar completamente de Deus. E aí a gente fica vulnerável a doutrinas pagãs, a doutrinas de espíritos maus, disfarçados de coisas boas. Mas você está tão afastado de Deus que já começa que você fica perdido. Se você está afastado da sua essência, você está perdido. E aí qualquer coisinha, qualquer palavrinha bonita, né, disfarçada, porque a gente está acostumado quem lê Bíblia sabe, quem escuta a palavra de Deus, quem escuta as interpretações corretas, sabe que o diabo não vem mostrando quem ele é. Ele vem de sapatinho de lã, ele vem devagarzinho, sorrateiro, suave. Como tem um ditado que diz que quando a gente quer pegar um passarinho, a gente não já chega fazendo barulho, dizendo show, 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 não. A gente chega devagarzinho, marapuca, espera, com paciência, cria um ambiente apresentável, sedutor. É assim que o diabo age. E se você está longe da sua essência, meu irmão, você vai ser engabelado, você vai ser enganado por algum ardil do inimigo. Só te digo uma coisa: o que está em jogo é a tua alma. Não dê ela para o inimigo. Não se acostume, meu irmão, com pecado nenhum. Abra mão desses pecados de todo dia, rotineiros, sabe? Que você já está acostumado e você já criou uma aceitação na sua cabeça. E que, mas isso não faz mal para ninguém. É como dizer assim, eu não traio minha esposa, eu não traio meu marido, eu não fico com ninguém. Mas e aí dentro? Aí dentro da sua cabeça. Porque a palavra está dizendo que se você pensar em pecado, você já pecou. Você não precisa consumar. Então, é mais ou menos isso mesmo. Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente... são infindáveis os exemplos. Falar palavrão, pronto, é um. Porque na palavra está dizendo, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Então você está usando sua boca para falar palavrão, você está indo contra a palavra. Contra o princípio divino, né, os mandamentos aqui de se viver do jeito certo, do jeito santo. Porque quando a palavra diz, meu irmão, os santos somos nós, porque assim Deus nos vê. Mas Ele nos vê como a gente foi feito para ser. Agora, se você não está sendo santo, se você está indo contra a palavra, está fazendo as coisas diferentes da palavra, aí você está indo contra o próprio Deus e está indo contra você mesmo, contra a sua essência, contra aquilo que você foi feito para ser. Então, meu irmão, isso é sério. Tenha cuidado com aquilo que te é mais precioso, sua alma. Ela está em jogo. É ela, a tua alma, que o inimigo quer carregar, quer condenar, assim como ele é condenado. Não deixe isso acontecer, meu irmão. Livre-se dos pecados habituais. Amém, meu irmão? Reflitam nessa palavra e comece agora a fazer uma limpeza nos seus hábitos. Amém? Um grande abraço.